Pronto, estão vendo aí bem, né? Uhum. Ah. Sim, sim. Boa noite a todos. A sala já está com mais ou menos 15 pessoas. Bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Roberto Meirelles, eu sou um dos fundadores do Instituto Rio Moda e é com muito prazer que a gente está aqui mais uma noite nessa série de lives e webinários viabilizados aí pelo Sebrae Pernambuco e pelo NTCPE, aprendendo um bocado com os pernambucanos e na verdade, com os brasileiros de modo geral, porque a gente tem tido gente de todo o país, mas com uma ênfase aí no estado de Pernambuco, em particular na região de Caruaru, e tem sido muito bom, assim. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, né? Maria Aparecida está frequentadora assídua, né? Muito bom, excelente. Tem umas pessoas que tiraram essas 2 semanas aí para estar conosco praticamente toda noite. Hoje a gente está recebendo o Pedro Pirim, com conteúdo de marketing de influência. O Pedro é um sujeito excepcionalmente brilhante. Eu conheço o Pedro desde que ele era um garoto, praticamente, na época da PUC, né? O Rio Ainda Moda sou estava... garoto, Roberto. ainda é um garoto. A gente estava também no início do Instituto Rio Moda, quando o Pedro fazia um evento lá, o Semana Estilo PUC. Talvez ele conte um pouquinho disso no webinário de hoje. E a gente lá atrás já desenvolveu aí parcerias e foi sempre muito bom. E ele vem compartilhar com a gente um bocado aí do que ele vem aprendendo sobre marketing de influência real, né? Exato. Marketing de influência de verdade. É. E eu queria, mais ou menos como eu faço sempre, combinar algumas coisas com os participantes. E antes, porém, queria fazer umas enquetes para a gente ter mais ou menos ideia de como é que é esse público que está conosco hoje. Vocês devem estar vendo aparecer aí uma tela de enquete e queria ter uma ideia de quantos dos presentes estiveram com a gente na live do dia 19 e quantos não estiveram, só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Para a turma que esteve, o Pedro sempre traz novidades, até porque a dinâmica do webinar é diferente da dinâmica da live, né? Ela tem um pouco mais de estrutura e tal, mas a maior parte aqui não esteve, conforme vocês podem ver aí. Uma proporção pequena assistiu uma parte, um pouco maior assistiu a live inteira, mas a maioria dos presentes não estiveram conosco. Bacana. Vai ter novidade para todo mundo, com certeza. É bom assim também, né? Que aí a gente tem mais gente ouvindo pela primeira vez esse conteúdo. Muito bom. Com relação ao horário, queria ter uma ideia de como é que é o horário para vocês, se é adequado, se é muito cedo, se é muito tarde. A gente está medindo isso também. Opa. Tá, legal. Pelo que a gente percebe, para a maioria, ele essa faixa de horário funciona bem. Quem tem filho pequeno que dorme cedo já botou na cama, né? Quem chegou cedo em casa já jantou, né? E quem não chegou tão cedo janta depois. Ou janta durante, né? Enfim. Melhor não. E aí, para fechar essa série de enquetes, eu queria ter uma ideia de como é que a gente está em relação à localização geográfica dos presentes, para ter uma ideia de quantos vêm de cada região do país, tem alguém de fora do Brasil. Na live do Pedro, tinha um monte de gente de fora, né, Pedro? Tinha Portugal, tinha Israel, tinha gente... Nossa, depois eu estava vendo, realmente, assim, eu tava fazendo essa conta assim na cabeça. Eu lembro de gente de Nova York, Itália, Portugal, Israel, e eu acho que era isso, eram os países envolvidos aí Muito na bom. live. Muito bacana. A internet tem isso de bom, né? Ela premia a gente com uma diversidade muito grande. Ó, tem aqui um pouco mais da metade do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Beleza, muito bom. Boa noite, Márcio. Boa noite. Bacana. Já que tem umas pessoas
já que tem umas pessoas se manifestando pelo chat, eu queria combinar o seguinte: vamos usar o campo de bate-papo à vontade para fazer comentários e, enfim, acrescentar alguma coisa, eventualmente responder uma pergunta ou outra que o Pedro possa fazer. Mas eu queria pedir que a gente, para as perguntas, usasse o campo de perguntas e respostas, porque isso permite a gente fazer uma gestão melhor das perguntas. Primeiro, que elas não sobem tão rapidamente como acontece quando a gente entra pelo chat, a gente consegue resgatar melhor as perguntas e, eventualmente, se uma pergunta ou outra não ficar respondida, se não der tempo, a gente responde depois, porque o Zoom emite um relatório de perguntas, então a gente consegue tranquilamente resgatar e responder perguntas que, eventualmente, não dê para responder durante esse tempo que a gente alocou aqui. Tá? Em princípio, a gente vai até às 9, se passar um pouquinho, né, não tem problema, mas a gente tem procurado encerrar no horário. E com isso, assim, uma outra coisa, no chat, vocês, por favor, percebam que vocês podem comandar se estão escrevendo para todos os participantes e palestrantes ou só para os palestrantes. Então, se for um comentário mais geral, clica lá, todos os participantes e palestrantes. Se for uma coisa mais reservada para os palestrantes, também dá para comandar lá pelo chat. Tá? É muito fácil, não tem mistério. Tá? Ok? Então, eu queria passar a palavra para o Gilson, depois o Gilson já passa direto para o Pedro e vamos em frente. Olá, boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer a disponibilidade do tempo de vocês estarem hoje conosco. Acredito que vai ser mais uma noite magnífica. Queria agradecer ao NTCPE e ao Instituto Rio Moda, parceiros aí para que a gente está conseguindo aí executar esse projeto com muito êxito, não tenho nenhuma dúvida, e poder estar beneficiando, impactando positivamente tantos empresários, não só aqui no Nordeste, não só em Pernambuco, mas no Brasil todo. E aí o Sebrae se sente muito orgulhoso de poder estar contribuindo com o crescimento dessas pequenas empresas, no fortalecimento dessas pequenas empresas, levando conteúdo de muita qualidade para ajudar no fortalecimento desses negócios. Tá? Então, eu queria registrar aqui satisfação minha e desejar aí que tenhamos uma noite de muito aprendizado, que eu não tenho dúvida aí, o pouquíssimo que eu falei hoje à noite já com o Pedro, já estou altamente instigado e motivado, Pedro. Acho que vai ser uma noite bem agradável, de muito conhecimento. Vamos lá, Pedro, manda ver aí. Beleza. Pessoal, obrigado também. Pegando o gancho aí do que o Roberto e o Gilson falaram, queria agradecer a presença de todos. E queria deixar muito aberto para a gente tornar essa noite uma noite de debate, aí, de construção em conjunto. Então, fiquem à vontade para ir mandando as suas perguntas. Vou contextualizar rapidamente um pouquinho da minha história e trajetória com marketing de influência, que foi um trabalho que eu comecei a fazer relativamente por acaso em 2008, 2009, né, com a criação de um evento de moda proposto por dois amigos meus na época da faculdade ainda, e onde as marcas que tinham muito interesse de se comunicarem com o público jovem começaram a buscar a gente para que a gente trouxesse pesquisa, insumo, ideias criativas de ativação de marca para dialogar com o público jovem universitário. Então, a partir dessa demanda, a gente criou a nossa primeira empresa, que era inicialmente uma empresa de produção cultural, né? Então, a gente fez muitos eventos, não só no ambiente universitário, mas fora dele também, usando muita ferramenta e mecanismos de lei de incentivo. E o outro braço que a gente criou dentro dessa empresa foi o braço de marketing de influência. Só que a gente começou a trabalhar com marketing de influência numa época, né, 2009, por exemplo, que você não tinha ainda Instagram. O Orkut era a grande rede social do momento, não sei mais ou menos aí a faixa etária do pessoal que está assistindo a gente, mas o Orkut era a rede social que a população brasileira usava. O Facebook ainda estava chegando aqui no Brasil, então era muito incipiente. Você não tinha tantas ferramentas como você tem hoje. E a gente fazia um trabalho que era muito raiz, né, por assim dizer, onde a gente acreditou sempre muito em pesquisa
para entender primeiro qual que era o DNA de marca e depois entender qual que era o público que aquela marca realmente precisava conversar e, a partir disso, co-criar projeto, produto, serviço, experiência de marca. E aí eu vou passar por essa apresentação aqui hoje com vocês, contando um pouquinho dos conceitos que eu acredito que são aqueles que ajudaram a fundamentar o nosso conhecimento, o nosso trabalho com essas marcas, tanto de moda ou marcas fora do segmento de moda, assim como metodologias de trabalho que a gente aplicou ao longo desses mais de 10 anos aí de trabalho e que sempre funcionaram muito bem. Depois que essa empresa acabou, né, esse primeiro empreendimento acabou ali no início de 2014, eu tive uma outra empresa de mídia e entretenimento, criação de experiências para a marca, mas sempre tendo o marketing de influência como uma ferramenta fundamental e ponto de partida para trabalhar. Depois tive uma passagem pela Reserva também, onde ajudei a criar também um grupo de influenciadores lá da marca para um projeto específico, que era uma corrida de rua chamada Corrida 1P5P, de um projeto do combate à fome no Brasil, e onde cada peça vendida, né, da Reserva doa 5 pratos de comida. Tive uma passagem, na verdade, antes disso tudo, pela Red Bull como estagiário, onde foi a minha grande escola de marketing, onde eu aprendi bastante sobre marketing de influência também, porque eu considero que a Red Bull tem uma capacidade de trabalhar, fazer com que a marca seja maior do que o produto. E eu acho isso interessantíssimo, porque quando a marca ela se torna maior do que o produto, você pode ter margem de manobra para fazer outras coisas além do que vender aquele único produto que você tem. E ela tem muito como princípio embaixadores de marca, só que os embaixadores dela estão muito dentro da empresa. Então, isso também vai ser um tópico que a gente vai tocar e vai falar aqui. Entre os clientes trabalhados aí ao longo desses últimos 10 anos, fizemos trabalhos com Sandálias Ipanema RJ, Melissa, Headley, Skol, Itaú, mais recentemente agora com a AMI Digital, que é um aplicativo de cashback. Enfim, então tem bastante história para contar, mas eu vou entrar aqui no conceito e na prática com vocês, e aí deixo aberto para vocês mandarem perguntas depois e os meus contatos no final. Mas vamos lá. A primeira coisa, né, que a gente tem que pensar e se provocar é que para a gente influenciar alguém, a gente tem que saber primeiro o que influencia essa pessoa. Mas como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente descobre o que influencia as pessoas para que a gente possa criar projetos, né, e trabalhos que sejam de marketing de influência? Então, eu trago alguns conceitos básicos e principais aqui para a gente passar por eles. E, na realidade, tem muito mais outros conceitos além desses aqui, mas esses são os 4 principais que eu costumo usar no meu dia a dia de trabalho com as marcas. O primeiro dele é o conceito de storytelling, que é baseado no livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que fala sobre a importância de você conhecer a sua própria história, né, que eu acho que culturalmente o brasileiro, infelizmente, não dá tanto valor à sua história, e eu acho que a gente tem que saber muito sobre a nossa história e saber contá-la. Né? A gente consome muito conteúdo gringo, né, internacional, seriados, filmes, etc. E a razão disso é porque tanto a cultura norte-americana quanto a cultura europeia fazem muita questão de contar e reviver e relembrar a própria história o tempo todo. E quando a gente conhece mais a nossa história, a gente aprende também sobre a história dos outros. Porque à medida que a gente vai falando e recontando essa história, a gente abre um espaço onde a gente permite que as outras pessoas também contem as suas histórias, e a partir daí a gente tem pontos de identificação. E a partir desses pontos de identificação, a gente consegue entender o que move as pessoas. Então, em outras palavras, o que influencia essas pessoas. Então, o conceito de storytelling, né, de criação de narrativas, é muito importante para as marcas, para que elas saibam contar as suas histórias e, a partir daí, identifiquem quais são as histórias de influenciadores e pessoas que transitam pelo segmento das suas marcas, para que contem uma história com sinergia, né, e com empatia também.
O segundo conceito de inteligência social é de um livro chamado Social Intelligence, do Daniel Goleman. O conceito de inteligência social basicamente é a habilidade de entender e reagir ao seu meio social e desenvolver relações saudáveis e produtivas. Resumidamente, inteligência social nada mais é do que empatia. Então, empatia se tornou a palavra da moda, e que bom que se tornou a palavra da moda, porque é importante que a gente, no mundo que a gente vive, a gente tenha cada vez mais empatia pelas outras pessoas. E a maneira como o Daniel Goleman ele define inteligência social é com essa frase, né, que consiste na percepção social, incluindo empatia, compatibilidade, inteligência emocional e cognição social e faculdades sociais, incluindo sincronicidade, autoapresentação, influência e atenção ao outro. Quando a gente fala de autoapresentação, a gente está falando diretamente com o mercado de moda, porque a maneira que a gente se coloca para o mundo, a maneira que a gente se veste, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente se comunica, está muito ligado ao ambiente da moda, né? E fala também de influência e dar atenção ao próximo. Então, nada adianta também a gente só querer falar sobre nós mesmos se a gente não entender a linguagem corporal, a linguagem verbal e os sinais que as outras pessoas mandam para a gente. No mundo que a gente vive hoje, eu acho que aquela máxima, né, da década de 80, se não me engano, e o Steve Jobs falava muito isso, o Ford também falava muito isso, né? As pessoas não sabem o que elas querem até você dizer para elas. Isso era realidade antigamente, quando você tinha 3 canais principais de comunicação, como a rádio, TV e jornal. Hoje em dia isso não é mais realidade absoluta, né? Hoje em dia você tem tanto canal de informação, você tem tanta informação circulando que você não pode dizer que as pessoas não sabem o que elas querem. Na verdade, elas sabem muito bem o que elas querem, elas só ficam na dúvida pela quantidade de informação que elas têm na mão delas e como trabalhar isso. E a gente, enquanto marca, enquanto prestador de serviço, a gente tem que estar muito atento e ouvindo o que as pessoas estão falando e o que elas estão pedindo, para que aí sim a gente faça alguma coisa que realmente atenda às necessidades delas. O terceiro conceito é o conceito de marketing de influência, inspirado no livro do Nick Hayes chamado Influencer Marketing. Infelizmente, não consegui encontrar ainda uma versão traduzida para o português desse livro. Esse é um livro que ele trabalha o marketing de influência muito baseado em ecossistemas de tomadores de decisão, e ele rompe com o conceito do Everett Rogers de 1962, que falava sobre a pirâmide de difusão de influência. Então ele quebra esse conceito de pirâmide e ele vai para um conceito de ecossistema de tomada de decisão, que depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais à frente. E o livro todo é muito baseado no B2B, né? no corporativo, nas relações internas, por exemplo, de uma empresa. E quando eu comecei a ler esse livro, nessa primeira empresa que eu tive com esses meus sócios na época lá, de 2009, 2010, a gente falou, como é que a gente pode traduzir isso para o B2C, né? Como é que a gente pode levar isso da porta para fora? Então, eu trago aqui na frente da apresentação um exemplo de como é que a gente pode usar essa metodologia de pensamento do Nick Hayes para trabalhar o marketing de influência da porta para fora. O quarto e último conceito que eu queria trazer para vocês aqui é o de Human Brands, né? Humanização das marcas, que também, infelizmente, ainda não encontrei esse livro traduzido para o português. Eu conversei recentemente com o Chris Malone, eu entrei em contato com ele pelo LinkedIn. Aliás, isso é uma recomendação que eu faço a todo mundo que tem vontade de conversar com um empresário, com um escritor, com alguém que é fã, entre no LinkedIn, mande uma mensagem para essas pessoas, eles costumam responder. Enfim, eu tenho uma história até engraçada e curiosa que depois eu posso contar, que é sobre o Jorge Paulo Lemann, que eu peguei o cartão de visita dele numa palestra em 2013, nunca achei que ele fosse responder o e-mail. Em 2015 eu mandei uma mensagem para ele e ele me respondeu em 2 horas. E eu marquei uma reunião com ele 2 meses depois. Então as pessoas respondem, né? Mas para você
conseguir também acessar essas pessoas e fazer com que esse tipo de conexão seja possível, é importante você saber o que influencia elas. Então, isso também é um tipo de marketing de influência. Mas, voltando ao conceito do Human Brands, está muito na moda, né? Muito em voga falar sobre a humanização das marcas, ainda mais nos dias de hoje, durante esse período de pandemia que a gente tem vivido. E o que o Chris Malone ele traz é uma maneira de você medir a percepção social de um grupo e de uma empresa em dimensões universais, trabalhando o conceito de entrega, né, de competência de marca, no sentido do que ela está entregando enquanto produto e serviço, e do que ele chama de warmth, né, que é o acolhimento. Então, se uma empresa consegue equilibrar essas duas pontas em que ela acolhe o cliente dela e ela entrega um produto e um serviço muito, muito bons de qualidade, ela consegue influenciar mais pessoas, porque ela não vende um produto, ela não faz um marketing raso, né? Ela, no final do dia, ela está realmente vendendo aquilo que ela está promovendo enquanto marketing. E aí é que eu trago um apanhado de pesquisas para vocês da Viacom, junto com a Syncapse, com a Nielsen e com a McKinsey. É um estudo que fala sobre sobre tendências macro sobre comportamento. Inclusive, na live com a Alessandra na sexta-feira, ela estava falando de um estudo recente que saiu da M-Labs e que, de certa maneira, ele casa muito bem com esse apanhado de estudos aqui também. Então, de uma maneira bem resumida aqui, né? O que inspira as pessoas e em quem elas confiam. Então, de um lado, quem que inspira as pessoas hoje é a família, né, em primeiro lugar. Depois os meus amigos, depois eu mesmo. Né? Então, as pessoas elas estão criando uma autoconsciência, acho cada vez maior. Depois, professores, né? E professores aqui, nesse quesito, são colocados como autoridades em determinado assunto, né? Escritores, autores, pessoas que passam conhecimento através da academia, por exemplo. Depois, em quinto lugar, celebridades e astros. O que é muito curioso, porque quando a gente fala de marketing de influência, a primeira coisa, às vezes, que vem na cabeça de uma pessoa é que o influenciador é aquele cara com milhões de seguidores, né? A celebridade é aquele cara que tem mais de 20 milhões de seguidores. E não necessariamente isso. Né? Então, a gente tem categorias de influenciadores diferentes e a gente vê, e sinceramente, eu acredito que eu estava conversando com uma empresa espanhola e com uma empresa californiana ontem à noite, e as duas empresas que trabalham com segmentos totalmente diferentes, falando sobre a tendência de utilização em campanhas de nano-influenciadores, que eu acho que ainda não é uma tendência que está acontecendo tão forte aqui no Brasil, mas que eu acho que tende a ser para os próximos anos. Primeiro, porque custa mais barato. Segundo, porque você tem uma capilaridade maior, né, em termos de quantidade de pessoas com as quais você pode trabalhar enquanto grupo de influenciadores, e você ganha você tem uma riqueza nesse trabalho com nano-influenciadores, que é montar grupos de estudo com pessoas que estão altamente dedicadas a se colocarem à disposição das marcas, porque elas entendem que elas também precisam das marcas. Né? E quando você fala com uma super celebridade, com um mega influenciador, ele está num papel ali já um pouco mais cômodo, que é onde ele é pago para falar sobre determinado assunto, e ele vai lá e faz um post. Mas o quanto de consistência e de sustentação isso tem de verdade, né? Então, essa é uma provocação que eu faço aqui. Eu não tenho nada contra esse tipo de trabalho, mas é que eu acho que precisa haver um equilíbrio. E aí, andando aqui para o segundo item da pesquisa, em quem eu confio, né? Em primeiro lugar, de novo, a família. Em segundo lugar, eu mesmo. Então, as pessoas, eu acho que elas andam muito desconfiadas também, né, do que elas veem aí nas mídias de massa e tal, e por isso elas acabam criando as suas próprias verdades, as suas próprias concepções daquilo que elas querem e realmente acreditam. Em terceiro lugar, os meus amigos. Em quarto lugar, os professores, novamente. E em quinto lugar, líderes religiosos. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, onde a gente está tão desacreditado, né, do mundo e assim, de tudo que está acontecendo, a gente começa a buscar também, às vezes na religião, na espiritualidade,
Ontem eu estava vendo o Saia Justa com a participação do padre Fábio de Mello, e ele estava falando, né, sobre a questão espiritual, sobre a espiritualização das pessoas, né, como ele tem sido muito procurado e líderes espirituais têm sido muito procurados nesse momento de tanto desespero e ansiedade mesmo, né, que a gente vem vivendo. Então, isso é super delicado também, né, porque a gente entende que líderes religiosos, eles podem ser fundamentais na hora de influenciar uma pessoa, mas a gente sabe que, infelizmente, também tem muitas pessoas que não usam isso de uma maneira positiva e propositiva. E é que quem me influencia a comprar, né, na mídia social, quem tem mais influência na hora de influenciar uma compra, e aí a gente já vê aqui uma inversão da lógica da mídia tradicional, né, que a gente veria aí há alguns anos atrás, que é a mídia de massa, né, em último lugar com 26%, depois os varejistas com 35%, depois as marcas. Aí os amigos online, né, que são diferentes dos seus amigos de verdade, né, os amigos da vida real, mas que agora até também vem aumentando e vem tomando uma proporção maior. Os especialistas em determinados assuntos, que também está ligado àquela categoria dos professores. Os amigos reais, né, que ficam aí em primeiro lugar. E pessoas que você gosta ou pessoas como você. Pessoas que têm, que você enxerga, que tem uma sinergia e tem uma empatia e que dividem gostos parecidos com os seus. Então, dentro dessa macro tendência, o que a gente pode identificar? Que as redes de confiança elas estão cada vez mais restritas, indo para os nichos, e que isso leva a um pensamento de comunidade local com uma importância cada vez maior. Então, esse conceito de família, na verdade, ele não necessariamente está ligado à família enquanto a instituição familiar, na sua forma e na sua convenção mais tradicional, como a gente conhece, mas a família como parte de um núcleo muito próximo de pessoas que a gente confia e sabe que pode confiar. Então, quando a gente fala de marcas como pais da família, a gente está falando diretamente do conceito de warmth e competence, que é o conceito de humanização das marcas, né? Então, família, no final do dia, é a síntese da humanização de uma marca naquilo que ela quer passar para as pessoas. Então, a gente pode indicar que marcas e pessoas elas querem cada vez mais pertencer a esse conceito para se tornar, de certa forma, mais humanas. Só que para chegar lá, para chegar nesse nível onde a gente consegue trabalhar o processo de humanização das marcas, desculpa, eu perdi aqui. Pronto, voltei. Trabalhar o processo de marketing de influência e de humanização das marcas através dessa ferramenta, a gente pode montar o que a gente chama de programas de engajamento. O que são esses programas de engajamento? O programa de engajamento, ele olha para esse ecossistema de tomada de decisão, que é esse gráfico retirado do livro do Nick Hayes, do Influencer Marketing, que eu vou aprofundar em cada um desses tópicos, quem são eles e como trabalhar eles em cada um desses momentos. Então, de maneira macro, a gente tem 3 papéis principais de influenciadores, que são conectores, reconhecedores e vendedores. O primeiro que são os conectores, né? Que são grandes comunicadores, pessoas que sabem falar muito bem, que têm uma oratória muito boa. Depois os reconhecedores, que são pessoas que reconhecem um determinado assunto ou são reconhecidas por determinado assunto e ajudam a disseminar esse conteúdo. E por último, os vendedores, que são pessoas carismáticas, persuasivas e que no final do dia são quem ajudam a converter. E eu vou passar aqui depois para o gráfico, né? Porque a gente pode trabalhar até 10 tipos de influenciadores, e aí eu vou trazer o exemplo de um evento de arte aqui, né? De um projeto de arte, usando o marketing de influência externa, né? Da porta para fora, dentro desse conceito de tomadores de decisão. Então, primeiro você tem os plantadores de ideias, né? Os pensadores, os questionadores, as pessoas que provocam, desafiam o status quo. São artistas, intelectuais, não são necessariamente as pessoas que têm um grande número de seguidores nas suas redes sociais, mas são as pessoas que provocam as pessoas a pensar diferente. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito básico para vocês.
quando a reserva estava criando o projeto 1P5P, que a cada produto vendido doa 5 pratos de comida, o Rony, né, que é um dos fundadores da reserva, ele estava numa viagem onde ele em Pentecoste, no Ceará, e ele fazia vários projetos sociais. Ele estava envolvido em vários projetos sociais porque a reserva abraçava muitos projetos sociais. E aí teve um menino que foi questionar ele, chamado Neto, e perguntou para ele o seguinte: Rony, qual que você acha que é realmente... Na verdade, o Rony perguntou para ele, né, qual que você acha que é realmente problema no Brasil? E o menino falou assim: Rony, você acha que uma pessoa consegue estudar quando ela está com fome? Você acha que ela consegue trabalhar quando ela está com fome? Então, assim, você pode trabalhar milhares de projetos sociais, mas o problema real no Brasil é a fome. E isso foi um soco no estômago do Rony. E o Neto, apesar de não ser o influenciador digital na maneira tradicional, como a gente conhece, a gente está acostumado a trabalhar e falar, né, do marketing de influência e do marketing enquanto ferramenta de trabalho, mas o Neto, ele é o grande influenciador dessa história do 1P5P. Se não fosse o questionamento do Neto, não haveria projeto 1P5P. Então, esse cara que tem essa sagacidade, né, que vive essa realidade e traz esse questionamento, né, por isso que eu coloco aqui pensadores e questionadores, provocadores que desafiam o status quo, são, às vezes, os primeiros influenciadores na cadeia de tomada de decisão para a criação de um ecossistema de influenciadores. Depois, os predictors, né, que são os curadores, os pesquisadores, são pessoas que selecionam e colocam em prática uma ideia desse artista ou desse provocador, dessa pessoa que trouxe essa ideia tão diferente. Depois os trendsetters, né, que são as pessoas que aderem a essas ideias em primeiro lugar, que ajudam a direcionar o mercado num determinado movimento, que validam e comunicam o sucesso daquela ideia. Então, são produtores e realizadores. Então, no ambiente de arte, por exemplo, é uma pessoa que monta uma exposição, daquele artista, né, que trouxe aquele projeto. No caso do 1P5P, lá com a reserva, foram as pessoas que ajudaram a transformar esse projeto, essa ideia em um projeto de fato, depois de uma corrida de rua, depois de uma exposição dentro das lojas, enfim, depois em campanhas. Então, os trendsetters, eles são as pessoas que levam isso com direcionamento de mercado. Depois, os proclamadores, né, que são os reguladores dessas informações, que aí, voltando para aquela pesquisa, né, são professores, autores, fotógrafos, quem registra e justifica aquela obra, né, que tem o pensamento acadêmico por trás, que traz o embasamento técnico. Porque o que acontece muitas vezes com marketing, e eu que trabalhei já com marketing político também vejo muito isso acontecer em campanhas. As campanhas políticas, elas são muito voltadas, né, elas são muito feitas em cima da emoção das pessoas. Só que a emoção, ela não pode ser única, exclusiva, quando a gente está tratando de um conteúdo, de um produto, de um serviço que a gente quer vender. A gente tem que ter autoridade, fundamento e tem que ter pesquisa, tem que ter estudo, tem que ter coisa que justifique aquela obra que a gente quer vender e quer falar sobre. Porque senão fica raso. E se ficar raso, não dura, não tem sustentação. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, né, no seu conceito mais amplo da palavra, a gente precisa dessas pessoas, né, a gente precisa da academia, a gente precisa dos professores, a gente precisa de pessoas, pesquisadores que tragam embasamento científico e teórico para aquilo que a gente quer vender, para aquilo que a gente quer falar. Não basta só a gente falar com emoção e com convicção. A gente precisa ter embasamento teórico e acadêmico também. Depois tem os comunicadores e agregadores. Eu peço desculpa que tem um erro aqui de espaçamento na apresentação, por falha aí de exportação de arquivo, mas que são agregadores, produtores e disseminadores de conteúdo. Então, por exemplo, jornalistas, a mídia de massa, os blogueiros e as blogueiras, pessoas que buscam informação com relevância e credibilidade e depois publicam. Hoje em dia, nessa era de fake news, eu diria que talvez nem busquem tanta credibilidade nessa informação, elas só saem republicando, né? O que é uma grande pena e um grande cuidado que a gente tem que ter. Mas essas são pessoas que têm um índice
muito alto no envolvimento de tomada de decisão, mas que, se vocês verem aqui no gráfico, o tempo delas de envolvimento é muito curto, porque é um tiro, geralmente, né, quando a gente está falando de mídia de massa ou de influenciadores com muita, com grande base de seguidores, elas dão um tiro muito curto e, se elas não tiverem engajadas o suficiente para trabalharem aquele tema, depois essa comunicação se esvazia. E aí, por isso que a gente precisa dessa continuidade aqui nesse gráfico dos scoopers, né, que são as pessoas que pensam, tá, mas e aí, agora, o que a gente faz com isso? Né, hoje eu estou envolvido num movimento social chamado Conta Comigo, que ele surgiu a partir de um questionamento de um amigo nosso, que viu aquela movimentação no Instagram das pessoas postando os quadrados pretos, né, do Blackout Tuesday, Black Lives Matter, e aí ele veio para a gente e falou assim, tá bom, mas e aí? E agora? O que a gente vai fazer? Porque o que adianta a gente se indignar no ambiente virtual e não fazer nada a respeito? Então, essas pessoas, elas são as pessoas que trazem, elas têm muita capilaridade, elas dominam a informação sobre a qual está sendo falada, e aí elas trazem para a gente o que a gente pode fazer depois, como é que a gente transforma, por exemplo, indignação em ação. Então, quando a gente foi questionado por esse amigo, a gente transformou isso num movimento de criação de bolsas de estudo para crianças negras, né? Então, a gente montou um fundo de arrecadação, falo isso aí com o maior orgulho, mas também com atenção e preocupação à delicadeza do assunto, que em 2 semanas a gente arrecadou em mais de R$200 mil, né? Então, como uma simples provocação de uma pessoa pode transformar um projeto de comunicação, né, de indignação virtual, num projeto que depois vira ação, né, vira atitude. Depois, os recomendadores, que é o que você deveria fazer agora com isso, né? Então é aquele seu amigo que viu uma propaganda vinda de um jornalista, de um blogueiro, de um influenciador, ele viu aquela fala em algum momento, mas ele ainda não fez nada a respeito, então ele precisa que você recomende que você vá até aquele lugar buscar mais informação. Aí você tem os persuaders, né, que são as pessoas com muita paixão pelo assunto, mas que não necessariamente convertem, elas veem beleza no assunto, elas ajudam a propagar ainda mais a mensagem. Não, então, por exemplo, aqui nesse exemplo do movimento da arte, né, o fã da arte que não entende sobre o assunto, mas vê beleza no tema. Depois, os negociadores, que não necessariamente são pessoas que negociam, né, mas que a gente categoriza aqui como influenciadores da negociação, porque são pessoas que ajudam a dar preço, são pessoas que ajudam a dizer o quanto que aquilo dali pode custar. Isso tudo é feito através de trabalho de pesquisa mesmo. Depois, os validadores, que é a prova de que a decisão tomada não tem risco, então a pessoa se sente à vontade, no final das contas, para fazer aquela compra, e é a pessoa que te tira de casa, né? Não nesse momento agora, mas que faz você clicar ali no botão para comprar um determinado produto, um determinado serviço. E aí, quando a gente fala de marketing de influência, a gente também tem várias categorias, né, que hoje foram criadas. Essa foi retirada aqui da fonte do Influence.me, que é um portal de agregação, é um agregador de influenciadores digitais, né? Então eles têm uma plataforma lá que trabalha esse matchmaking aí de marcas com influenciadores. E aí eles trazem essa escala aqui de influenciadores, né? Então você tem o nano influenciador, que é até 10 mil seguidores, o micro influenciador, que varia entre 10 e 100 mil, os intermediários de 100 mil a 500 mil seguidores, o macro influenciador, que tem 500 mil a 1 milhão, e o mega influenciador, que tem mais de 1 milhão de seguidores. E aí, gente, não tem certo ou errado para trabalhar o marketing de influência. Na verdade, o que tem é o tamanho da tua disponibilidade e viabilidade financeira, né, para trabalhar esses tipos e essas categorias de influenciador aqui, e o perfil da tua marca. E o teu perfil de trabalho também, porque o nano influenciador, ele atende um propósito específico, o mega influenciador, ele atende um outro propósito. Então, assim, quando você pega uma marca, sei lá, do tamanho de uma Coca-Cola, a Coca-Cola tem lá como seus influenciadores, né? A Isa, por exemplo, que é uma grande artista, que ela vai ajudar a mover um ponteiro da marca. Mas, ao mesmo tempo, ela pode trabalhar o grupo de nano-influenciadores para fazer pesquisa de mercado, para fazer teste e validação de produto. Então, é legal você fazer uma mescla, né, desses tipos de influenciadores dentro da sua marca. E aí,
quando a gente fala do micro, do pequeno empreendedor, né, muitas marcas com as quais eu converso, faço consultoria, que são pequenos e microempreendedores, elas falam, pô, Pedro, mas eu não tenho dinheiro para investir. Eu falo, tá, mas você tem outras moedas sociais que você pode oferecer. Quais são os ativos da sua marca que você tem hoje que você pode oferecer para o teu influenciador? Porque às vezes você pode oferecer um produto, às vezes você pode oferecer espaço na sua mídia social enquanto marca para que ele ajude a criar conteúdo, a co-criar conteúdo junto com você. Você pode oferecer, sei lá, ingresso para uma exposição que você tenha acesso, né, no momento que a gente já não viver mais dentro de uma quarentena, que essa pessoa possa ir. Enfim, você pode oferecer uma assinatura de um conteúdo que essa pessoa gosta, você pode mandar um livro para a casa dela que ela tem interesse, enfim, você pode fazer milhares de coisas. Então, tem muitas moedas sociais que podem ser trabalhadas no lugar da moeda financeira, né, do dinheiro. Pedro, Diga lá. só aqui um exemplo que eu acho interessante. Eu já falei num outro webinar, mas provavelmente muita gente que está presente aqui não estava lá. A gente teve muito contato com o pessoal da Diamantes Lingerie, que é uma marca de lingerie, de venda por meio de representantes, consultoras, muito forte no Nordeste. É uma empresa de 480 milhões de reais ano, uma empresa de porte grande, né, razoável já para o Brasil principalmente. E a gente teve muito contato com o pessoal do marketing da Diamantes, porque eles vieram fazer um workshop de marketing de atacado conosco, aí ficaram um fim de semana, a gente conversou um bocado. E a Diamantes, que é uma empresa, enfim, que, né, assim, originária, né, do interior do Ceará, né, tem um apelo local muito forte, eles já trabalham com 3 níveis de influenciadores. Trabalham com os nano, com os micro e com os macro influenciadores. Quer dizer, tem uma macro influenciadora, né, e dividem o orçamento e o esforço, porque eu acho que essa é uma outra observação importante de fazer. Nano influenciadores podem te economizar a conta de cachês, né, porque eles cobram muito menos, mas eles aumentam a conta de coordenação, né, que você tem que trabalhar muito mais, né, como maestro ali daquele conjunto eles são muito mais orquestráveis, né, do que um macro influenciador, do que um mega influenciador, que vai fazer lá de modo profissional, do jeito dele e ponto final, né? Então, exatamente, perfeito. Decidir como é que você vai usar o recurso que você tem, seja ele financeiro, seja um recurso de coordenação, né? Exato. E aí trago aqui uma observação que é importante a gente lembrar que para trabalhar influência social com sustentação, ela não funciona em tempo real, né? Assim, é uma coisa que a gente precisa também saber que o período que as pessoas vão ser impactadas por um determinado assunto pode levar alguns meses, pode levar alguns anos. Antes da gente entrar aqui agora no webinar, eu estava no telefone com uma amiga minha que trabalhou na Melissa, na Grendene, a Luciana Secom. Hoje ela tem a marca dela, chamada Was, lá em Porto Alegre. E a gente estava relembrando, né, do projeto da Melissa. A gente falou, caramba, a gente ficou 6 meses fazendo pesquisa, prototipação, entendendo o cenário antes de começar a desenvolver o produto, para um ano depois a gente fazer o lançamento de um produto co-criado com esses influenciadores. Então a coisa leva tempo. É importante que as marcas tenham paciência e queiram investir principalmente em pesquisa, porque pesquisa no final do dia, gente, é uma maneira de você evitar o custo no futuro daquela coisa que você não previu que poderia acontecer, né? Então, a gente não está acostumado a investir em planejamento e em pesquisa, a gente geralmente quer tapar buraco, apagar incêndio, a gente acaba fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, quando se a gente sentar um pouco, se planejar e pesquisar, a gente consegue evitar que a gente tenha custos extraordinários que apareçam lá na frente. Então, agora, entrando na parte de metodologia de identificação desses influenciadores dentro de cada uma dessas categorias, a metodologia principal que eu trago para vocês aqui é o CDP, né, que é um nome bonitinho em inglês que a gente deu porque ajuda a vender, que é o Cross DNA Program, que basicamente é você fazer uma imersão na história da empresa e dos entrevistados dessa empresa, né, entender quem são as lideranças ali e fazer um mapeamento do DNA da marca, padrões de comportamento, repetições, entender os objetivos tangíveis e intangíveis daquela marca, né? Muitas vezes as marcas elas chegam com briefings e falam assim, não, porque eu quero vender mais, tá? Mas
quanto que é vender mais, assim, qual que é o resultado que você quer, de que maneira você quer vender. Então, o cruzamento desse DNA de marca com o DNA de possíveis embaixadores, né? Então, fóruns de debate, desenho de persona e roteiro comportamental, todas essas metodologias subsequentes variam de acordo com cada demanda de cada empresa. Daí, outras metodologias de trabalho, né, para a identificação desses influenciadores é a etnografia, que é um mapeamento, principalmente em redes sociais, captando os valores desse target, confirmando os insights extraídos de outras fontes, ativação dos linkers, que são levantamentos através de recomendações de pessoas de uma mesma comunidade com grande poder de influência, né? Então você vai chegando numa saturação de recomendações de pessoas, invasão de cenários, que hoje em dia, infelizmente, a gente não pode fazer no offline, mas que a gente pode fazer no online, que é pesquisa de observação e abordagem no habitat natural do entrevistado. Então, é a captação de comportamento genuíno, né? Então, na época que a gente fazia aqueles projetos na faculdade, a gente tinha pessoas infiltradas ali, né? Atores, pesquisadores, que iam ali entrevistando as pessoas como se fossem alunos da faculdade, para entender se aquela pessoa tinha fit e sinergia com a marca que a gente queria trabalhar para se tornar um embaixador. A fotoetnografia, né, que é o registro e a apropriação por meio de fotografias e sequências narrativas de formas e formatos culturais. A fotoetnografia ela é muito importante hoje porque a gente vive pautado pela cultura da imagem, né? Já diria o Guy Debord, lá na década de 30 ou 40, né, que foi um grande filósofo, que falava sobre a sociedade do espetáculo. Eu acho que ele não podia ser mais assertivo, né, vendo aí quase 100 anos depois que a gente viveria essa sociedade do espetáculo da maneira como ela é mesmo. Então, trabalhar a fotoetnografia é muito legal porque a gente entende a partir do olhar e da fotografia do outro o que influencia aquela pessoa. E aí os grupos expressos, que é quando você já teve uma leitura daquelas pessoas que formam um grupo de possíveis embaixadores para a tua marca, e aí você faz uma série de entrevistas com elas, que seria equivalente ao grupo de foco, né? Mas que a gente geralmente leva para um local um pouco diferente, tenta trazer para um ambiente menos corporativo possível. Então, uma vez identificados, a gente aplica o Cialdini Test como último filtro para elaborar o programa de engajamento com influenciadores. Então, o primeiro princípio, né, de influência do Robert Cialdini é a reciprocidade. O que eu posso dar de volta para essa pessoa em troca do que ela tem para me oferecer? Aqui a gente inverte um pouco a lógica, né? Então, quando as marcas hoje elas estão muito viciadas em pagar os influenciadores para falarem sobre elas. Aqui a gente inverte a lógica. Aqui é o seguinte: o que você tem para me oferecer para que então eu tenha alguma coisa para te dar? A gente tem que saber jogar um pouco com isso. Acho que a Red Bull é especialista em fazer isso, né? Ela sempre se coloca num patamar que é assim, olha, eu estou aqui, mas no final do dia não sou eu que preciso de você, é você que precisa de mim. Então, quando a gente consegue inverter essa lógica de uma maneira, obviamente, que elegante, sutil e adequada, a gente consegue ter uma capacidade maior de trabalhar com os nossos influenciadores a nosso favor. Comprometimento e consistência, né? Então, quando o Roberto estava falando aí sobre os nano-influenciadores, é exatamente isso, né? A gente tem um comprometimento de pessoas que têm consistência na sua mensagem, mas que estão ali do lado da marca, ajudando a co-criar experiências. A prova social, que é pessoas que realmente estão compradas na ideia da tua marca, pessoas que estão realmente ligadas ao teu DNA. O que acontece que é muito ruim hoje, né? E que cria um vício negativo para o mercado de marketing de influência. Quando você não tem prova social, você acaba trazendo influenciadores que não necessariamente estão ligados ao seu tema e que, quando vão falar nas mídias sociais, eles acabam falando besteira, porque eles não estão ligados no DNA da tua marca, eles não estão ligados em você. Afinidade e empatia, né, que acho que está muito na moda, e novamente, que bom que está na moda, porque é uma maneira de você se colocar no lugar do outro. Então, a gente, enquanto marca, a gente tem que se colocar o tempo todo no lugar do outro, perguntar para o outro como é que ele está se sentindo, o que ele está pensando, o que ele acha. Escutar o outro é muito importante, nunca foi tão importante quanto o momento que a gente está vivendo nesse momento de agora. Propriedade e credibilidade, que volta para aquele ponto de autoridade, de ser uma autoridade no assunto, né? Então, ter pessoas dentro do seu grupo de influenciadores que trazem autoridade nesse assunto é importante para endossar
aquilo que você quer vender e propagar. E escassez, que é um conceito que eu gosto bastante e que, de certa maneira, ele pode ser até meio perverso, né? Mas o ser humano ele é um bicho engraçado e o ser humano ele quer ter aquilo que ele não pode. Então, o conceito de escassez está muito atrelado a isso. Então, quando você vende um produto com uma edição limitada, quando você coloca um preço um pouco mais alto, quando você fala que tem uma promoção relâmpago, quando está disponível, né, durante só um tempo determinado. Então, o conceito de escassez faz com que a gente sinta uma certa urgência de ter alguma coisa que a gente sabe que vai acabar muito rápido e que a gente precisa e quer muito ter aquele negócio. Então, o ser humano ele é muito motivado por esse tipo de influência também. Diga, Roberto. Só um exemplo. 3 ou 4 anos atrás, a Nike lançou uma coleção de roupa para atividade física assinada pelo Ricardo Tisci. Na época, ele era estilista da Givenchy. E eram peças caríssimas. O lançamento foi naquela flagship ali de Ipanema, né, que hoje, inclusive, não existe mais. E eles fizeram o lançamento num terceiro andar da loja, que é acessível por um acesso externo, por um elevador, sem publicidade nenhuma, né, com as modelos recebendo você ali embaixo, levando para o elevador e tal. Eu nunca vi nada mais fechado, né, quase secreto, e, no entanto, o impacto foi bom. Todo mundo, mas era muito caro. Uma calça de ginástica tipo R$1.300, uma coisa assim. E acabou, não teve para ninguém. Assim, foi uma coisa absurda como que isso impacta muito mais, inclusive, quem não comprou, né, do que aqueles que compraram, né? Porque a coisa vai... Né? O barato também de fazer essa questão com um grupo de micro ou nano influenciadores é que quando você cria esses grupos fechados, né, de pessoas ali que fazem, que botam, né, elas chegam a botar muitas vezes nos seus Instagrams, né, embaixador da marca tal, isso gera uma curiosidade nas outras pessoas que estão ali em volta e elas querem fazer parte também. Então, muitas vezes quando a gente cria esses grupos de influenciadores, né, com o projeto da Melissa, a gente tinha o Melissa Secret Room, que nada mais era do que a comuna onde a gente levava os influenciadores para se encontrar, para co-criar o projeto, mas que era um ambiente que gerava um certo mistério, uma coisa assim, então criava esse apelo nas pessoas. E aí, uma vez que a gente tenha identificado e recrutado essas pessoas, tendo essas moedas sociais definidas e o sentimento de pertencimento a um grupo, a gente dá início ao programa de engajamento. E aí o programa de engajamento ele pode funcionar de duas maneiras. Você tem o programa de engajamento externo, que ajuda no desenvolvimento, né, na cocriação de produtos, experiências, conteúdo, posicionamento e reposicionamento de marca. E ele é um termômetro de índice de satisfação e pesquisa constante para avaliação de projeto e ajuste de rota e revisão de objetivo de marca. Então, o grupo de influenciadores, dos nano-influenciadores principalmente, ele é muito legal porque você consegue manter eles ali trabalhando com você com uma periodicidade e com uma frequência de médio e longo prazo. E você também tem os programas de engajamento internos, né, que é para melhorar o processo de trabalho, desenvolver clima e cultura dentro de uma empresa, melhorar o processo de recrutamento e retenção de equipe e também termômetro e índice de satisfação interna. E uma coisa que eu vivenciei na Reserva, vivenciei na Red Bull, vejo isso acontecer em uma série de marcas. É engraçado quando você entra numa empresa e você vê que é quase como se as pessoas estão vestidas de maneira muito parecida. É quase como se elas falassem uma língua própria. E essas pessoas são os verdadeiros embaixadores da sua marca. Então, eu faço até um apelo assim, né, para as marcas que, antes de olhar para fora, olha para dentro. Quem são as pessoas que você está contratando que estão realmente ligadas à cultura da tua empresa, que realmente vão vender a tua empresa da porta para fora? Porque eu acho que a pior coisa que pode existir para uma marca, principalmente para uma marca que está começando, é aquele cara que termina de trabalhar, vai para a roda ali, né? Vai, sei lá, tomar uma cerveja com um amigo, vai conversar, vai ligar e, de repente, começa a detonar a marca. E fala mal e fala que não aguenta mais trabalhar lá. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, assim, procurem os embaixadores internos, procurem as pessoas que vão trabalhar dentro da sua marca e que vão ajudar a vender ela também da porta para fora. Processo muito legal que a gente teve com a Melissa e com a Headley é que no final, e com o Itaú também, é que no final dos projetos com os influenciadores que a gente fez, tanto a Melissa quanto a Headley quanto o Itaú contrataram os embaixadores para trabalhar nos seus departamentos de marketing.
Então, fosse para fazer campanha, mídia social, enfim, o que fosse, né? Mas assim, eles entenderam que aquelas pessoas realmente estavam compradas na ideia do projeto. E aí, para medir os resultados, enquanto empresa, tem 3 indicadores básicos, né? Que é alcance, conteúdo e sentimento. Alcance com quantas pessoas a gente está falando, conteúdo, quanto conteúdo está sendo gerado e a interação com ele. O sentimento, né? Que é o que as pessoas acham daquela marca de verdade. E aí a pesquisa qualitativa na veia mesmo, e se esses indicadores fazem sentido para vocês e o que realmente importa. Então, ambos os programas de engajamento eles têm um objetivo principal em comum, que é gerar empatia, conexão, autoridade, resiliência e uma história de atitude de marca. Né? Eu tinha um tio meu que ele falava que a coisa mais importante na vida era o SPA. O SPA era empatia, simpatia, postura e atitude. E eu trago isso como um mantra aí para a vida, e acho que as marcas elas também têm que buscar isso cada vez mais. No cenário atual, né, essa linha de raciocínio e aplicações desses conceitos, né, que a gente falou lá no início de storytelling, inteligência social, humanização das marcas, ganhou uma proporção ainda maior nesse tempo de Covid, de pandemia. Então, como que as pessoas estão se comportando, como o mercado está reagindo a isso, como os influenciadores e marcas podem fazer para se adequar a esse momento. Então, trazendo de uma maneira muito resumida aqui, eu trouxe 3 fontes de pesquisa, que é a Influence.me, a Latter e a For, que dentro de um apanhado de estudos, eles trouxeram o seguinte cenário: um aumento de consumo de conteúdo em mídias sociais para mais de 5 horas, em média, por dia, aumento de engajamento nas páginas dos influenciadores em 18%, ao mesmo tempo, uma diminuição do conteúdo pago e redução das verbas em até 40%. Isso é um dado muito forte. Então, os influenciadores, eu estava conversando até antes da gente entrar aqui com 2 amigas minhas que são, né, influenciadoras digitais, a profissão delas é essa, elas trabalham fazendo consultoria de influência digital e de marketing digital para as marcas, e as verbas diminuíram muito. E com isso, as marcas e influenciadores eles estão mais propensos a parcerias e uma competição menos acirrada, o que é lindo e maravilhoso, porque a gente vem vendo cada vez mais colaborações entre marcas e pessoas, e também o escapismo. Né, o influenciador propositivo, né, aquele influenciador que traz um conteúdo positivo, ele aproveita o momento de distanciamento das mídias tradicionais para trazer um conteúdo mais propositivo. E o que a gente deve fazer em um momento que está cada vez mais desafiador conseguir e ganhar a atenção das pessoas nas mídias sociais? Com esse aumento de consumo de conteúdo exacerbado, que já era enorme e agora ficou ainda maior, com a gente ligado o dia inteiro nas lives, nos webinários, consumindo conteúdo pra caramba, e fica difícil saber o que a gente pode fazer. E aí eu trouxe aqui para vocês um print, né, de uma ação que eu vi da Sephora, que ela criou um squad de trabalho de influenciadores que, basicamente, ela inverteu a lógica de todo esse trabalho que as marcas muitas vezes fazem, que é de buscar aquele influenciador de grande alcance, pagar ele para falar ou fazer uma campanha. Ela fez diferente, ela abriu um edital. Ela criou uma página, dentro da página dela, para as pessoas que se identificavam com a marca irem lá e se inscreverem. E, a partir disso, virou um processo seletivo. E isso é muito mais inteligente, porque, ao invés de você ficar buscando pessoas que estão simplesmente motivadas pela questão financeira, você está buscando pessoas que estão motivadas pela sinergia e pela simpatia ou empatia que elas têm pela tua marca. Então, a última provocação, né, que eu queria trazer para vocês aqui, fechar com isso, é que antes de fazer qualquer coisa, ouçam o que as pessoas estão falando. Então, ouvir o que as pessoas estão falando antes de agir é hoje o que a gente tem mais importante a fazer dentro desse mercado de marketing de influência. E aí, por último, não menos importante, eu sei que eu estou no limite aí do horário, mas eu queria trazer uma última provocação que eu venho pensando muito nessas últimas 2 semanas, com toda essa movimentação do Blackout Tuesday, com a movimentação do Black Lives Matter, com todas as manifestações políticas que a gente vem vendo aí nas mídias. Eu não quero politizar a nossa discussão hoje aqui, mas eu queria muito que a gente colocasse a mão na nossa consciência e que a gente fizesse todo o nosso trabalho fosse pautado com muito propósito e com muito impacto social. Então, quando a gente for falar de marketing de influência, vamos escolher aqueles influenciadores que são influenciadores de impacto social.
E tem um monte de influenciador de impacto social por aí. Tem gente fazendo trabalho lindo de influência social com impacto. Né? Então, a Luana Genot, que é fundadora do IDBR, Instituto de Identidade do Brasil, que faz um movimento incrível de inclusão racial, né, dentro do mercado de trabalho. O Bruno Gagliasso, né, fez uma ação com ela em que ela assumiu durante 24 horas, se eu não me engano, ou 48 horas, o Instagram dele, e ela saiu de 20 mil seguidores para 200 mil seguidores. E o impacto que isso gerou, né, na mídia dela, e como que isso ajudou a ampliar a voz dela. Né? E uma coisa que ela me ensinou, né, foi que, assim, Pedro, não é que as pessoas estão me dando voz eu já tenho, mas é uma questão sobre dividir espaços. E eu achei isso tão bonito e tão sensível que eu falei, caceta, você tem razão, é por aí mesmo. Né? Então, assim, quando a gente fala de influência social, vamos buscar esse tipo e esse perfil de influenciador. Você tem outros influenciadores, como, por exemplo, o Roched Seba, do Instituto Vida Livre, que é um cara incrível, que faz um trabalho de resgate, de reabilitação de animais silvestres. Você tem o Caio Rodrigues, que é um cara fundador de uma empresa chamada TOT, que é uma escola de desenvolvimento, é uma escola para imigrantes e refugiados de programação, de software, né, de linguagem de programação. Então, assim, são pessoas que, independente do tamanho das suas redes, são pessoas que têm uma influência social incrível e trabalham fundamentalmente com impacto social. Então, eu queria deixar essa provocação aqui para vocês. Desculpa se eu tomei um pouquinho mais do tempo, Roberto e Gilson, mas eu precisava falar sobre essas coisas. Pedro, a última coisa que você precisa se preocupar em fazer essa noite é pedir desculpas, porque você premiou a gente, né, mais uma vez. Te agradeço demais. Eu fico especialmente feliz quando eu ouço você dizer o quanto que existe espaço, né, para você conciliar o saber acadêmico, né, o quanto que ele pode ser útil, né, para o fazer executivo, para o fazer empresarial, né, porque com muita frequência a gente vê esses dois mundos apartados, né, os acadêmicos achando que os empresários são os bobos, os empresários achando que os acadêmicos são os cabeça nas nuvens e tal, e na verdade tem muita possibilidade de contribuição e você que tem um trabalho super aplicado, ao mesmo tempo tem um pé na literatura, né, técnica especializada, e tenho certeza de que quem, né, tiver a possibilidade de ter acesso aos livros que você recomendou vai perceber quanto que isso de fato ajuda, né, a criar uma estrutura e uma consistência maior, né? Assim, e tem muitos outros livros, assim, tem uma bibliografia enorme para a gente trabalhar em cima desse tema e de outros temas. Eu ainda vou fazer aquele mestrado, Roberto, eu ainda vou entrar para esse. Assim, eu acho que tem uma coisa assim que eu vi muito lá fora e que é essa combinação do meio acadêmico com o meio empresarial. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem esse distanciamento, como você bem colocou, né, onde o empresário e o ambiente acadêmico às vezes não se misturam tanto. Eu lembro de uma palestra do João Moreira Salles na PUC, e eu fui falar com ele logo depois da palestra dele. Ele dava aula de cinema e documentário lá, e eu perguntei para ele se eu poderia fazer a aula dele no semestre seguinte. E ele falou para mim que ia parar de dar aula na PUC. Infelizmente, porque o que acontecia é que ele, de certa forma, sofria um certo bullying, né, por ser um cara que vem de uma família de grandes empresários, das famílias mais ricas aí do Brasil. Então, ele acabava sendo muito criticado dentro do meio acadêmico por fazer parte de uma família de empresários e que tem muito dinheiro. Mas, assim, e aí, a gente vai viver em mundos apartados? Né? Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer para diminuir esse abismo social, como o Gilson vinha falando aí antes da gente entrar aqui no webinário, é botar todo mundo para conversar, sabe? É botar todo mundo na mesma roda, estourar as nossas bolhas. Né? Esse movimento do Conta Comigo que a gente começou, ele foi provocado exatamente para a gente estourar a nossa própria bolha, a nossa bolha de uma elite branca privilegiada, né? E olhar com mais atenção para a questão racial. Então, assim, se a gente tem um percentual muito maior de pessoas negras no Brasil
e que não estão sendo contempladas no mercado de trabalho ou na educação, tem alguma coisa muito errada e que precisa ser corrigida, né? Então, assim, enfim, são temas que a gente tem que aprender muito ainda antes de discutir, mas a gente tem que discutir enquanto a gente age. Então, deixo aí meus contatos, Instagram, e-mail, para quem quiser falar. Alexandra Lohá, muito bem, muito Maravilhosa, bem. maravilhosa. Ela é incrível. Perfeito, perfeito. Então, deixo meus contatos aqui, disponibilidade para quem quiser conversar depois, estou à disposição. Contem comigo. Obrigado, Pedro. Obrigado. Gilson, você tem algum comentário a fazer? Vou te passar aí a bola. Vou aqui aberto, Roberto. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pela aula. Obrigado pelo exemplo aí de humanidade, civilidade. Eu acho que a gente tem realmente que colaborar para que a gente diminua esse abismo social, que a gente consiga. E um dos caminhos é justamente essa aproximação do meio profissional, né, do mercado, da academia. Eu acho que os dois têm muito que aprender, como você falou, né, que é muito mais comum lá fora. Infelizmente, o Brasil ainda peca nisso. E eu acho que tem como essa aproximação só tem a tornar um mercado e uma empresa e uma indústria cada vez mais competitiva. Então, eu acho que fica a dica aí para a gente poder estar colaborando, que o empresário busque por esse conhecimento. Um centro de aprendizado espetacular. Tá certo? Muito obrigado pela sua aula e até a próxima. Obrigado mesmo, Pedro. Obrigado, Roberto. Obrigado. Pessoal, a gente vai estar disponibilizando a apresentação do Pedro, né, para todos os participantes presentes. Tá? A gente só manda os slides para quem de fato pôde vir. E também o link para fazer download da gravação desse webinar, para poder assistir mais vezes, quantas quiseres. Também um outro benefício que a gente oferece aos participantes. E amanhã a gente tem o último dessa série, né, com a Lilian Berlim, maravilhosa também. A Lilian é uma unanimidade, é uma pessoa incrível, que arrasta ela é muito boa, né? A Lilian, ela faz também esse meio de campo muito bem feito, é uma pessoa forte e suave ao mesmo tempo. Não percam, vai ser uma ótima forma de terminar a semana. Está conosco amanhã, 20 horas. Inscrevam-se lá pelo link que a gente está divulgando. A gente se vê. Obrigado a todos pela participação. Valeu. Um beijo grande. Tchau. Obrigado, Pedro. Obrigado, Gilson. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sebrae. Obrigado, Gilson. Obrigado, Berta Instituto. Valeu. Show. Valeu.